E quando a gente vê o mundo, se você digitar a palavra Amazônia, é uma das mais conhecidas no mundo. Turistas vêm para cá, não pisam nem em Manaus, eles só desembarcam em Manaus, mas querem ir lá para a floresta, lá no nosso rio, nos nossos rios. E a gente observa que o turismo não é tão eficaz para o seu povo como poderia ser. Olha o Nordeste brasileiro, o que é que eles têm? Praias. Ah, o que mais? Só. Depois veio a rede hoteleira, aquela situação toda lá, serviços que encantam e ganham muito dinheiro. E nós aqui com a Amazônia, com a maior bacia de água doce do planeta, a gente não está sabendo explorar isso para o bem da população. E nós estamos na semana voltada para comemorações alusivas ao Dia do Turismo. Muito além de pontos e cidades turísticas, o Amazonas tem um grande potencial no turismo, uma alternativa econômica. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o professor especialista em terceiro setor, Takashi Yamauchi, que já está aqui com a gente. Professor Takashi Yamauchi, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor aqui no GDC, Grupo Diário de Comunicação. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Eu coloquei nessa minha abertura uma certa revolta, sabe, da gente ter aqui a Amazônia e o turismo aqui capenga. Vou usar esse termo, o senhor me perdoe se eu exagerei, mas qual é a opinião do senhor sobre nós termos uma Amazônia, o mundo não tem, e o turismo aqui, eu vou usar a palavra pífio. Exatamente. O que tem que ver isso com o terceiro setor, né? Em primeiro lugar, né? Na verdade, o turismo é uma atividade essencialmente associativa, em primeiro lugar. Então, daí a importância de ter a ferramenta do terceiro setor à disposição desta atividade. Bom, turismo é uma coisa extremamente esquisita que nós falamos. No Brasil, nós fazemos a confusão de passeio, de movimento de pessoa como turismo. Mas pegamos só uma referência para ter uma noção do que nós estamos falando. Quando pegou fogo naquela igreja, na Catedral Notre-Dame, na França, ali passa anualmente 6 milhões de turistas. E agora está passando mais ainda gente querendo ver a reconstrução daquela catedral no processo. Tem todo o histórico sobre isso. Bom, o turismo no Brasil, com toda essa situação, nós recebemos 2 milhões e meio. Então, 2 milhões e meio. Anuais, né? Anual. O que está acontecendo? É que, na verdade, não temos turismo nenhum, que nós brincamos. Nós só temos só movimento de pessoas fazendo passeio na cidade que vem do Brasil ou de fora, mas não é turismo. Então, há uma necessidade de regulamentar isso de uma forma melhor. E, como eu falei para vocês, a atividade de turismo, essencialmente, movimenta mais de 70 segmentos da área da indústria e do comércio no processo. Então, se nós não tivermos uma estrutura, uma capacidade de interagir com esses grupos, simplesmente não temos turismo. Então, temos muito a fazer. Bom, o turismo é essa atividade, né, professor, que é fundamental para proporcionar também o desenvolvimento. Sim, não é? sim. Só que esse setor não está sendo bem explorado aqui no nosso estado. Né? Simples, porque não é só aqui no estado. Em toda a cadeia brasileira de turismo não tem estrutura trabalhando com isso. Isso é, como eu falei para você, turismo essencialmente é um trabalho associativo. O que nós temos hoje é muitos movimentos individuais de pessoas, em movimento de grupos de pessoas, é só isso. E cada um tem o seu ponto individual, quer ganhar dinheiro com a vinda de outras pessoas, mais nada. Então, não é turismo que nós temos. Precisamos trabalhar muito ainda para ser turista. Ou seja, um vai para um lado, outro vai para o outro, Exatamente. vendo cada um o seu interesse. E como o senhor fala, o turismo não é isso, é associativo. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Bom, enquanto o senhor falou, olha, a Catedral de Notre-Dame, na França, que teve aquele incêndio e que depois, rapidamente, o governo francês lá começou a fazer a reconstrução. Eu lembro que pessoas do mundo ofereceram recursos, não é? Sim, do mundo inteiro. Que no Brasil a gente
Quando tem um problema desse, como teve na biblioteca até recentemente, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, primeira coisa que as autoridades dizem, não tem dinheiro para isso. Quer dizer, a visão não está correta, não é, professor? Sim. Bom, e o potencial turístico nosso em termos econômicos, ele, de fato, ele é enorme? Sim. Nós sempre brincamos com o seguinte, tá? Não adianta só basear na potencialidade das suas condições geográficas, o que for, né? Se não houver o interesse da população para que haja essa movimentação sobre isso, nada vai para frente. Então, são ações, muitas vezes, isoladas de um empresário ou de alguém, ou do pequeno grupo, só no processo, e tem muito mais um estado de depredação do que ter realmente a proteção e ter uma atividade coerente que possa chamar de turismo. Esse é o ponto extremamente complicado. Ter uma atividade coerente que possa se chamar de turismo, isso. Na prática. Olha, né? São coisas assustadoras. Eu tenho viajado para o interior daqui, eu tenho acompanhado vários locais de turismo. Tá? É simplesmente um risco enorme. Não tem mínima condição de chamar de turismo. Então, são coisas assustadores. Pois é, daí a gente observa os turistas chegando aqui não tendo a mínima estrutura. Né? E não só isso, né? O turista chega aqui, mas na verdade ele já deixou o dinheiro em outro lugar. Ele vem só para usufruir, só mais nada, não deixa nada aqui. Porque na verdade já pagou o agente de turismo, um monte de coisa lá fora. E aqui só está usufruindo o que sobrar só. Ou seja, o dinheiro não ficou aqui. Ficou lá exatamente. fora com a agente de turismo, onde ele comprou a passagem, comprou tudo. Um caso bem clássico disso, por exemplo, são os sites de hospedagem, um monte de coisa que se criou. E no Brasil tem uma frequência muito grande, porque pela falta da organização das estruturas hoteleiras no processo, acaba dando margem a isso. Então, o operador desses sites ganha 20%, 15% da hospedagem sem fazer nada. Bom, eu quando observo assim, o mundo, eu verifico quando tem Copa do Mundo, como é que os países organizam isso para atrair pessoas. Sim. Aí teve aquela Copa do Mundo recentemente num determinado país, onde os nativos lá foram colocados. Agora mesmo a Olimpíada no Japão, eles olharam também para os nativos. E aqui nós talvez sejamos o único país do mundo com a maior população indígena. No mundo todo. Os Estados Unidos dizimaram lá os seus índios lá, fizeram até filme lá, matando os índios lá. Quem é que não lembra disso, né? Mataram os índios dele. E aqui a gente tem os nossos indígenas, alguns até aqui na nossa capital também, mas e o turismo indígena seria uma boa? Sim, não só boa, já tem turismo indígena, mas não aqui. Não é aqui? Infelizmente. Está no estado do Mato Grosso já tem. Mato foi Grosso a primeira comunidade indígena que foi feita do turismo. E lá naquela região do Xingu? No Alto Xingu. Tá? Já foi o primeiro e até hoje é o único. Né? Não tem resto no Brasil nenhuma atividade fora isso. Para variar a situação, você falou aqui no estado do Amazonas, quase 60% da população é índio, descendente de índio, e na Constituição do estado de Amazonas você não encontra nenhum capítulo sobre índio. Na nossa Constituição, no estado com a maior população indígena, não tem um único Nós já comentamos capítulo. Isso na Assembleia Legislativa, é assustador isso. Puxa, então, por aí dá para ter uma noção do que é isso. É assustador e triste, né, professor? Puxa. Bom, o Amazonas conta com um fundo especialmente criado para fomentar o turismo, que é o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento. No papel tá lindo, sabe? O papel tá um espetáculo. É o FTI. Tem o Fundo Nacional também, que é funditor. E tem também o Nacional, né? Sim. É o FTI. Devido às dificuldades do governo estadual, grande parte desse recurso foi destinada à saúde e a outras áreas. Na avaliação do senhor, professor Takashi Yamauchi, o senhor que é o especialista no terceiro setor, a gente está falando sobre turismo, Semana do Turismo.
Antes da pandemia, esse fundo vinha sendo usado de alguma forma correta para o setor ou não? Não, muito mal, porcamente que nós falamos. Não tem, é que não existe um projeto adequado no processo e o governo acaba financiando aquilo que cai na mão do governo para poder apreciar o processo. Mas não é um planejamento de turismo, são pontos de investimento isolados e isso é apenas para poder satisfazer a necessidade de um empreendimento ou outro, e não com uma política estadual de turismo. Então, nós não temos isso, infelizmente. Tem uma pandemia, tira do FTI, mais ou menos isso? Exato. Tá faltando isso aqui, pega lá o fundo de turismo exatamente. lá. Por que não investe no turismo mesmo, né? Seria, infelizmente, isso? Exatamente. Isso pela falta de representatividade do segmento de turismo. Cada um criou, vamos supor, você montou vários restaurantes, tem um grupo, uma associação. Um hotel tem outro grupo tal. O pessoal da área operador de turismo tem uma outra associação. Cada um isolado e não se juntam nesse mecanismo, então, e fica com ações individuais. Automaticamente você não chega a lugar nenhum no processo. Esse que é o grande problema. Como o senhor disse, o turismo ele é associativo, Sim. Né? Ele não pode ser uma coisa. Veja o exemplo, por exemplo, da cidade de Gramado. Né? Ali tem turismo, porque toda a cidade vive por causa disso. Então você tem todo um trabalho que é feito com que qualquer loja, qualquer bar, qualquer botequim, qualquer hotel, respira-se o turismo. E você chega no balcão de um hotel, você se identifica que está realmente ali, que a decoração, o atendimento, a colocação do serviço está disponível. Aqui em Manaus, você chega no hotel, você começa pelo aeroporto, desembarca, você não dá para saber se está na floresta amazônica em Manaus ou está em São Paulo, em qualquer interior, qualquer aeroporto, capital do Brasil. Não tem nenhuma identificação que possa chamar atenção. O senhor utilizou o exemplo de Gramado, lá no sul do país, e lá todos ganham, né? Sim. Toda a cidade ganha. Né? E vive disso. Então, tem tantas atividades organizadas anualmente que você é obrigado a ir lá para ver um festival, né, Natal Luz, você quer ir ver festival de cinema, na época da Páscoa em relação ao chocolate, assim por diante. Você tem atividade o ano inteiro organizado para isso. E bem entendido, vamos supor, o caso do Natal Luz, por exemplo, acontece em Gramado, mas não é só em Gramado. Ele vende esse serviço para outros municípios. Não é isso? Então, você tem aqui uma série de atividades, o caso clássico de Parintins, por exemplo, e não está sendo utilizado isso de uma forma correta que possa trazer o turismo para cá. Não é? Uhum. Bem, professor, a gente está sabendo que vem aí o 6º encontro do terceiro setor na região norte. Esse 6º encontro já aconteceu alguma vez em Manaus? Não, esses são 6 encontros em Manaus. Todos aqui? Aqui em Manaus. Qual a para poder importância? fazer com que os estados do norte, que têm uma característica diferente, possam estar trabalhando em conjunto, de tal maneira que possa nivelar o conhecimento de informações. E chama-se encontro porque é um local, um momento que vai se discutir quais são os problemas, o que está existindo de entraves, obstáculos, para poder ver a forma de ajudar essas organizações para que possa deixar em dia. E, ao mesmo tempo, esse encontro agora tem uma importância muito grande, porque pela primeira vez no Brasil está sendo feito o lançamento da expedição de um documento chamado Atestado de Sustentabilidade, que é um decreto federal que é recomendado para efeito de licitações, e isso, inclusive, não está sendo obedecido, e aqui nós estamos fazendo o primeiro lançamento disso com algumas organizações que já se prepararam para poder receber esse tipo de atestado, para poder se habilitar perante órgãos públicos nas licitações. E como é que o senhor avalia um evento como esse como contribuição? Sim, na verdade, não só uma contribuição, nós estamos oferecendo para a comunidade um instrumento para se adequar para que possa, com isso, profissionalizar a gestão das organizações. Esse é o objetivo do encontro maior. Tá? Profissionalizar as organizações. Que é o que a gente ainda há pouco falava, né, professor? A gente não tem um turismo profissional aqui. A gente tem uma empresa que está aqui fechadinha aqui. Aí outra aqui fechadinha também. Não tem uma união, não tem nada. Eu vejo pelo aeroporto, por exemplo,
quando a gente sai do Amazonas e vai a algum outro estado, poxa, a gente já vai passando pelo saguão do aeroporto, a gente já vê lá um monte de painel sobre as belezas daquele estado. Exatamente. É assim lá em Fortaleza, em Brasília, e olha que Brasília a gente só lembra de político, né? Mas lá no aeroporto tá tudo explicando direitinho que você na hora diz assim, eu quero ir todos. Isso. Eu não vejo isso daqui no nosso aeroporto principal. Sim, essa foi uma crítica que nós fizemos desde o começo, a gente comentou sobre isso. Quando fui entrevistado numa televisão uma vez, eu estava na beira da piscina do novo hotel e eu pedi com que a cameraman fizesse uma volta em torno da piscina para poder ver onde que a gente estava, né? Se havia alguma identificação, algum visual para fazer isso. Não tem nada. Para isso tem que fazer leis para isso. Chama-se lei de imagem, lei de paisagismos. São maneiras de criar para o processo de desenvolvimento do turismo. Blumenau, por exemplo, você tem várias casas estilo alemão, Chaimel, não é isso? Ou você acha que lá tem só fanático alemão? Não, que existe uma lei municipal que se você fizer a sua construção baseada no estilo Chaimel, tem desconto no IPTU. Ou seja, há incentivo. Sim. Não é? Sim. Aqui a gente vê no centro de Manaus, e olha, pessoal, eu não estou. Esse radialista só sabe falar mal. Não é falar mal, é falar a realidade para ver. Se as autoridades despertam um pensamento como é o do terceiro setor, que pode ajudar muito esse segmento do turismo. Eu não vejo uma reunião do governo com o secretário de turismo. Vamos convidar ali uma autoridade para nos ajudar nisso. O senhor já foi convidado? Sim. Mas pelo governo? Não, só para ter uma ideia, o governo criou o Amazonas Tour, uma autarquia. Quanto tempo? Muito tempo. E não se resolveu nada no processo. É isso Inchou uma máquina pública exatamente. e a ação mesmo não consegue não fazer. Tem nada, né? Não Amazonas, olha que legal o tempo que foi criado aí. Mas de prática, o que fez? Nada. Só tem gente. Não vou também generalizar dizendo que só tem gente ali recebendo dinheiro. Não. Claro que tem pessoas que estão ali trabalhando. Agora, não avança. Sim. A gente Esse evento agora, que aconteceu, terminou essa semana, foi exatamente organizado pelo Amazonas Tour e nós fizemos exatamente essa crítica, né, que há uma necessidade de fazer com que estruture programas, não no sentido de ter um programa do governo só, não, que ele estimule a formação da iniciativa privada para que com isso possa amenizar o custo governamental e que ele só apenas chancele a necessidade da sociedade civil para isso. Então, não é para o Amazonas Tour, um órgão da autarquia, querer fazer alguma atividade. Ele tem que ser apenas um órgão que seja fomentador e intermediário no ponto político. O caso de Gramado é um caso típico. Quem tem o controle do turismo na cidade de Gramado não é a Secretaria Municipal de Turismo. É simplesmente uma associação que foi criada lá dentro que chama Visão. Essa associação que desempenha esse papel. Isso lá em Gramado. Lá em Gramado. A última reforma, por exemplo, do passeio da avenida principal do Gramado, todo o trabalho foi feito através dessa iniciativa privada. Não teve participação governamental para isso. Pois é, e quem está comandando, pelo que eu estou entendendo lá, é o pessoal que conhece. Sim, que são associações do terceiro setor. Não é? E está dando certo. Sim. E está dando certo. Eu lembro que tem o Oktoberfest, que é um evento em Blumenau, né? Sim. Sobre cerveja, e que o Brasil inteiro comenta, e a cidade ganha, a rede hoteleira ganha. Então, aquele festival, por exemplo, aconteceu por quê? Você tem conhecimento? Não. Na verdade, a Oktoberfest lá foi feito porque teve 2 anos seguidos um grande enchente em Blumenau. E a cidade foi arrasada, acabou a cidade. 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. E aí, o que aconteceu? Você imagina que na avenida principal lá, a água chegou a 2,5 metros. Então, nós estamos falando de quase 15 metros acima do nível da água convencional. Bom, com a cidade arrasada no processo, o único jeito foi o quê? Juntar as pessoas para fazer um grande mutirão. Só que chegou um limite que não tinha, como todos foram afetados, não tinha outro jeito. Então fizeram a festa de cerveja para levantar dinheiro para poder fazer a reconstrução da cidade. E aí se tornou um evento num processo que acabou sendo uma das maiores festas de cerveja fora a Alemanha. E aquele movimento foi crescendo, ano após ano, e é isso que o senhor acabou de dizer, que depois da Alemanha, que é conhecido, o alemão é conhecido como o maior consumidor de cerveja, né? No mundo, fabricante, enfim, aí você tem
aqui no Brasil. Sim. E lá tem muitos imigrantes também, né? Tem muitos imigrantes que ajudaram nisso. Professor, a gente, quando vê o terceiro setor atuando em várias situações, o senhor sempre diz assim, o terceiro setor está aí para colaborar. O terceiro setor está aí para colaborar. E a gente nota nas suas palavras que, de fato, estamos perdendo tempo quando a gente não utiliza o terceiro setor. Infelizmente. Não é? Não só tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Muito. Estamos perdendo tempo, perdendo dinheiro. E num momento que não dá para perder nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mesmo assim, o senhor acredita que o terceiro setor continuará de braços abertos para dizer, eu estou aqui, gente. Ou tem uma hora que diz assim, eu quero saber de uma coisa, mas vamos. Sabe? Ou não, continua de braços abertos. Estou desde 75 nisso. Então, a gente não pode perder a esperança, não. Já melhorou muito. Hoje nós estamos com quase 4% do PIB nacional em termos de terceiro setor, e saber que isso há 20 anos atrás não passava de 1,5%. 20 anos atrás, mas Isso. também se a gente for olhar numa visão crítica, 20 anos atrás a gente cresceu 3%. Exatamente, Pouco, né? mas cresceu. Mas cresceu. Exatamente, então a gente não pode reclamar. Nós sabemos que o potencial é chegar em torno de 35%, 40%. Então temos muito para fazer. Eu estou tentando arrancar dele assim um batida na mesa, mas estou vendo que o professor Takashi Yamauchi, do jeito dele, que é esse jeito, ele sempre acredita, e, claro, faz críticas, Sim. mas sempre continua acreditando, né, professor? Não só a gente faz a crítica, a gente mostra o caminho também. Caminho, exatamente. Como pode ser feito. Não adianta nada você criticar por criticar, se adianta. você não mostrar o caminho. Critica, mas mostra também o caminho. Isso, é isso então, mesmo. A gente está aí. Muitos casos, por exemplo, daqui, para poder melhorar isso, por exemplo, nós propusemos, junto à Câmara Municipal, a montagem de uma lei municipal de responsabilidade social aqui, porque estava havendo evasão do dinheiro social daqui para outros municípios. Então, nós fizemos na audiência pública aqui na Câmara, apresentamos uma proposta de lei, foi aprovada e foi sancionado. Já tem a lei. Já tem a lei municipal. Cadê as entidades para poder receber isso? O encontro exatamente são para essa finalidade. Esse encontro agora, né? Sim. Que o senhor ainda há pouco colocou, que é o 6º encontro do terceiro setor na região norte. Essa lei que o senhor falou, essa lei municipal, é 281, não é? 2011. /11, a sua assessoria está me passando aqui. O /11 foi em 2011. Exatamente. Nós já 10 anos. Estamos em 2021, gente. Exatamente. Olha só, o terceiro setor reuniu, foi lá, não vou dizer a palavra lobby, mas foi lá e disse, gente, precisamos fazer uma lei. Nós tivemos uma audiência pública na Câmara Não Municipal para debater audiência, sobre isso. foi debatido com pessoas do segmento, virou lei, foi sancionado. E aí passaram esses 10 anos. Cadê as entidades? Por isso que o encontro está sendo feito aqui. Nós começamos a fazer esses encontros, um por ano, para justamente começar a sensibilizar e mostrar para eles que você acorda. E nós estamos colocando à disposição para que possa ajudá-lo a quem quer ser ajudado. Então nós estamos fazendo isso. É isso. 6º encontro do terceiro setor da região. É mais uma oportunidade. Muito obrigado. O evento que a gente ia falar era esse, né? É esse, né? Isso. Muito obrigado ao senhor Takashi Yamauchi, professor especialista em terceiro setor. Você vê que toda vez que eu questiono algo, ele diz assim, não só isso aqui também. Aí eu faço outro questionamento, ele fala assim, mas também tem isso daqui. E é por isso que a gente vai aprendendo com o conhecimento deste homem, que é uma pessoa maravilhosa e que, graças a Deus, está aqui na nossa Amazônia. Eu não gostaria de vê-lo em outro lugar do mundo, não, porque lá não precisa mais. É aqui que ele tem que estar. O problema é que alguns políticos são surdos e alguns empresários do segmento que poderiam ter esse homem ali ao lado são mais surdos ainda, ou cegos. Muito obrigado, professor Takashi Yamauchi. É sempre uma enorme alegria ter o senhor aqui. Obrigado. Desejo ao senhor um bom dia, que Deus nos abençoe hoje. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia.